Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como você que já nos acompanha sabe, né, nós somos um bate-papo sobre empreendedorismo e coisas e obrigações e conhecimento que auxiliam você que já é empreendedor, você que está começando, você que quer começar, você que já está há bastante tempo também nessa área, a poder melhorar e ter mais resultados. Então, o nosso podcast ele é voltado para conhecimento, ele é sempre de forma gratuita. Observando as métricas, eu percebi que a gente tem muito mais pessoas que observam os nossos vídeos do que muitas vezes seguem o canal. Vou te convidar a seguir o nosso canal, compartilhar com seu amigo, com seu conhecido, porque com certeza isso vai ajudar o canal a crescer e a gente poder cada vez mais ter conhecimento de qualidade, né? Nós gravamos por enquanto em Santa Catarina, né? Em breve a gente vai passar a gravar em São Paulo também, a gente está fazendo um escritório lá, vamos ter uma sala para poder gravar podcast e conhecimento para você. Sempre vai ao ar às quintas-feiras. Hoje o nosso convidado, além de falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar de uma coisa que é muito importante para você, empreendedor, que você tenha na sua empresa, no seu negócio, e que você possa entender um pouco mais desde o início, que é a segurança no trabalho dos nossos colaboradores. Normalmente você, empreendedor, você vai ter colaboradores. E a segurança no trabalho dele está totalmente relacionada com a satisfação que ele vai ter de trabalhar na empresa, na sua empresa, né? Então, por isso que a gente convidou um especialista nessa área de segurança do trabalho, que é o Antônio Zucchi. E a partir de agora, Antônio, te agradecer muito pela tua presença, né? E como diz o nosso podcast, a partir de agora, né, a casa é sua. Seja bem-vindo, fale um pouco sobre você, sobre teus conhecimentos. Fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, quem agradece sou eu ao convite. É uma satisfação enorme estar podendo divulgar a questão de segurança do trabalho e a nossa profissão. Como o Éder falou, a satisfação dos colaboradores hoje auxilia muito a produtividade, né, das empresas. Sem dúvida. Então, eu sou formado pelo Senai como técnico de segurança do trabalho. De lá para cá, eu me especializei muito, principalmente quando a gente fala em inflamáveis, em combustíveis, que é uma das normas regulamentadoras dentro das diversas, né, normas que nós temos aí, tentando buscar sempre segurança e saúde do trabalhador. Hoje eu já sou credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina como instrutor de brigada de incêndio. Sou instrutor de CIPA, instrutor de NR35, a questão de posicionamento do trabalho em altura. Sou assistente técnico pericial com relação à insalubridade e periculosidade em questões de perícias, né, de reclamatórias trabalhistas. Gosto muito da NR17, que fala sobre ergonomia. Então eu busco muito a leitura sobre as normas brasileiras, que também estão muito associadas à questão de segurança e saúde do trabalho para os colaboradores. E muitas vezes, Antônio, quando a gente fala em segurança do trabalho, nós empreendedores, eu falo nós porque com certeza você está nos assistindo provavelmente, se você não é, você vai virar um empreendedor ainda. A gente pensa que porque tem muita burocracia, são muitas leis, mas na verdade elas existem para gerar segurança e conforto para o trabalhador. E se o trabalhador tem conforto e segurança, ele provavelmente vai permanecer na empresa e produzir melhor, né? Com gerar certeza. Um melhor trabalho, né? Com certeza. A questão da burocracia, ela está presente, né, na nossa legislação, vamos colocar assim. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Sempre que a gente fala, né, sobre o empreender, né, então como os empreendedores devem se portar para entender melhor a questão de segurança e saúde no trabalho. Então, quando a gente fala em classificação nacional de atividade econômica, quando essa pessoa vai abrir a empresa dela, o CNPJ dela, certo, ele vai ter uma atividade econômica principal. A gente chama o CNAE, né? CNAE. E esse CNAE ele vai ter um número, né? Através desse número, a gente consegue identificar o grau de risco dessa empresa. E esses graus de risco eles são representados de 1 ao 4, sendo 1 o grau de risco mais leve
e o 4 o grau de risco mais severo, digamos assim. Então a gente começa por aí, começando a entender qual é o grau de risco que essa empresa vai dar a esse colaborador. Através disso, a gente consegue elaborar os programas conforme as normas regulamentadoras solicitam, que é o programa de gerenciamento de risco, ou seja, como eu vou gerenciar esses riscos ocupacionais dentro da minha empresa, através de análises, através de avaliações. Muitas vezes, com essas avaliações, eu consigo determinar quais exames eu tenho que fazer nesse meu trabalhador, porque o pessoal pensa que eu só tenho um exame clínico, né, Éder? E não é bem por aí. O exame clínico faz parte do programa de controle médico, que é outro documento, né, que essas empresas vão ter que ter. E através desse levantamento de riscos, a gente consegue determinar se será necessário exames complementares, como você falou, para trazer uma segurança e saúde ao colaborador, fazendo com que ele se sinta melhor, renda mais e consiga contribuir bastante para esse novo empreendedor ou o empreendedor que já tem a empresa ter sucesso, digamos Show. assim. A gente vai falar bastante sobre as normas, como usar elas, né? Como usar elas para que a empresa, né, sua empresa esteja protegida e para que ela possa proteger o seu maior capital, que são as pessoas, né? Porque sem as pessoas não existem empresas, né? E as pessoas se sentindo seguras e trabalhando de uma maneira correta, com certeza elas vão produzir melhor, né? E tem algum lugar onde porque às vezes o empresário ele delega muito, isso é com a contabilidade, é com o jurídico. Tem algum lugar onde consegue encontrar essas normas de uma maneira bem fácil? Muito fácil. Hoje o Google, aí, como todo mundo já sabe, né? Com certeza. Basta você digitar no Google NR ou norma regulamentadora, e a norma regulamentadora mais voltada, digamos, à atividade que você vai ter na classificação nacional, né, de atividade econômica, ele vai abrir o campo do gov.br e a norma já está disponível a download, sempre atualizada, fácil localização, não tem segredo nenhum. Muitas vezes, Éder, pode ser que com a leitura das normas isso se torne um pouco técnico e possa ter que alguns termos esse empreendedor não entenda. Basta ir no Google novamente, digitar qual é o termo, né, e ele vai entender melhor o que são as normas regulamentadoras e, claro, para que elas servem. E isso é uma informação bem importante, né? Porque de repente você que está pensando em começar um trabalho, com certeza você vai ter colaboradores, vai ter pessoas na sua equipe, né? Para que já possa começar de uma maneira correta, né? E de repente isso pode ser mais um atrativo, né, para a pessoa escolher trabalhar na sua empresa e não na outra. Com certeza. Quando a gente fala em normas regulamentadoras, o pessoal pensa que as normas regulamentadoras são dar equipamento de proteção individual, por exemplo, a um trabalhador. E as normas regulamentadoras, elas abrangem muito mais do que isso, né, Éder? Ela vai estar falando de como deve ser o teu banheiro, como deve ser o teu refeitório, a partir de quantos funcionários eu tenho que botar mais vaso sanitário ou mictório, se for falar do sexo masculino, quantas pias, como é que tem que ser o dispenser de papel toalha, o dispenser de sabonete líquido, o teu refeitório, como é que ele deve ter os equipamentos, digamos, um refrigerador, um micro-ondas, um fogão, se eu preciso ter alojamento, se eu não preciso ter alojamento, vai falar do mobiliário de trabalho, de máquinas e equipamentos. Então, as normas regulamentadoras elas são muito abrangentes quando a gente fala em dar esse conforto ao trabalhador. E você trabalha diretamente com isso, né? Como você que nos acompanha já sabe, né? A gente sempre trabalha, nós trazemos aqui pessoas que são da prática, do dia a dia, né? Como é que você percebe a relação que os empresários normalmente têm com os programas de segurança do trabalho? Bom, assim, os programas de segurança do trabalho, o programa de gerenciamento de risco, o programa de controle médico, e daí se a gente abranger um pouquinho mais, nós temos o laudo técnico, né, das condições ambientais do trabalho, que daí já é mais voltado um pouco para a legislação previdenciária, mas é de suma importância, né, quando o pessoal quer a dita aposentadoria, né?
E daí o pessoal, eu tenho direito à aposentadoria especial ou não. Isso quem vai estar falando é o LTCAT. Mas ainda existe como é que eu posso explicar, Éder? Um engavetamento desses documentos por parte dos empresários. O que a gente não aconselha, porque a própria norma ou as normas, elas falam que você tem que expor isso ao colaborador. Não tente esconder o risco dele, não tente esconder avaliações, por exemplo, a qual tá dando o número exato, né, desse risco ao trabalhador, porque o prejudicado vai ser o trabalhador. E quando a gente fala em normas regulamentadoras, a intenção não é essa. A intenção é que se divulgue as avaliações, que se divulgue esses programas, que se mostre aos trabalhadores, que se dê treinamento a eles, porque aí eu vou ter uma distância dos acidentes e das doenças, fazendo com que esses colaboradores se sintam melhor e rendam muito mais para a empresa. E às vezes são coisas que não são nem tão complexas, né? São simples e nem custam tanto, né? Exato. Mas precisam ser feitas, né? Sim, sim. Como você falou de ergonomia, por exemplo. Você tem lá um escritório, uma pessoa que trabalha com você, ter uma boa cadeira talvez vai fazer com que ela possa produzir muito mais, né? Um dos nossos trabalhos ele é voltado na área de arquitetura, então a gente conversa muito com arquitetos e o pessoal fala que uma boa iluminação, um bom posicionamento onde a pessoa vai estar trabalhando, com certeza a produtividade dela vai ser maior, né? Porque como mesmo a gente conversava nos bastidores, as pessoas normalmente têm jornadas de trabalho de 6 a 8 horas, né? Um tempo longo. E se você não der uma condição bacana para ela de trabalho, provavelmente o resultado dela não vai ser o esperado, né? Então, talvez uma melhor cadeira, que muitas vezes você que está no... mas a cadeira é mais cara. Mas, às vezes, uma melhor cadeira vai gerar um conforto melhor, que vai fazer com que ela produza mais e, no final, vai ser um investimento barato, né? Sim. Quando a gente fala em ergonomia, por exemplo, que nem você voltou aí para o lado escritório, ou seja, Isso. Lançamento de dados, né, num computador, as cadeiras hoje estão bem diferentes do que eram antigamente, né? Hoje nós temos cadeiras avançadíssimas com relação à ergonomia, digamos assim, ajustes, regulagens, assento, tecidos, né, que permitem transpiração. Mas a ergonomia, como a gente veio conversando nos bastidores, ela não para por aí, né? A ergonomia, como você falou da arquitetura, que a arquitetura busca uma boa iluminação, sim, a ergonomia também foca na iluminação. Uma boa ventilação, um ambiente aclimatizado, por exemplo, ou uma ventilação natural, não me importa, mas que seja bem ventilado, também entra na ergonomia. Quando a gente fala da umidade dentro do ambiente de trabalho, sim, também é da ergonomia. Velocidade do ar dentro do ambiente de trabalho, sim, também é ergonomia. A ergonomia é uma ciência muito grande, digamos assim, são várias ciências dentro de uma norma regulamentadora. E esse ambiente saudável, tanto que você mesmo tocou no assunto da arquitetura, faz com que o trabalhador tenha um rendimento melhor, menos adoecimento, porque por mais que se fale em local sentado ou um escritório, nós tivemos agora aí com a pandemia uma migração muito grande para o home office. E daí vem outro detalhe que o trabalhador, quando ele vai para o home office, a empresa continua sendo a responsável dele. Se ele está cumprindo uma jornada de trabalho, mesmo que seja na casa dele, a empresa tem como obrigação suprir ele, se ele já não tiver isso dentro da casa dele, uma mesa adequada, uma cadeira adequada, um local adequado para o trabalho. Então, ela tem e deve, né, fornecer esse suprimento para o trabalhador. Para que ele possa fazer. Bom, você já percebeu que a nossa conversa, você que está nos assistindo, ela vai ser longa, né?
para que a gente possa estar aqui, para que o Antônio Zucchi possa estar aqui, para que o podcast exista e sempre traga conhecimento para você, a gente precisa dos nossos patrocinadores, né? O nosso primeiro patrocinador e o mais importante sempre é o nosso convidado, porque ele é quem traz o conhecimento. Então, te agradecer muito, Antônio Zucchi. A gente vai deixar aqui o contato dele aqui das mídias sociais, do Instagram. Aproveite, entrem lá, curtam, sigam. Vai ter com certeza bastante conteúdo bacana para você entender. Então quero te agradecer muito aqui pela tua presença, que você veio de forma espontânea, gratuita, né? Imagina. Passar conhecimento numa área que é muito importante para todos nós que somos empreendedores ou que queremos nos tornar, né? Os nossos outros 2 patrocinadores, para que a gente possa ter todo esse nosso aparato, para que a gente possa ter o Lucimar, né? Sei que nos acompanha, que filma e edita, faz todo o processo. A gente precisa de recursos, né? E eles são muito importantes. Um deles é a Carol Cortinas. Quem que é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas, eles falam que eles são uma empresa especializada em vestir a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, e aí eles trazem um conforto de luminosidade. Existem persianas hoje, tipo tela solar, que tem uma vista bacana. Antigamente você não tinha como fazer, né? E você tá lá com a claridade, você consegue olhar, não precisa de óculos, não precisa de nada, né? E vai tirar também os reflexos da tela, né? Da tela, exatamente, que vão aumentar a produtividade. Eles vestem também as paredes, né, com papéis de parede, e vestem o chão com piso vinílico, carpê, rodapé. E o nosso outro, a gente vai deixar aqui o contato também deles, né, da Carol Cortinas. Com certeza, se você ainda não usou os produtos dele, em algum momento você vai precisar dar uma olhada lá no Instagram. O Instagram leva para site, para várias outras mídias, para vocês conhecerem o trabalho deles. E o nosso outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que segundo eles é uma empresa que veio para complementar o mix de produtos. Então a Carol Decor, ela trabalha com tapetes. Nessa nossa sala aqui do podcast a gente tem um tapete. O tapete ele ajuda para o conforto, ele ajuda para a acústica, e ele... Dificilmente você vai encontrar um escritório ou uma casa que não tenha um tapete, né? Porque chega na nossa casa, por exemplo, tem um tapete lá na frente da TV. Muitas vezes as pessoas até se deitam neles, às vezes é mais confortável, dependendo do tapete, do que o sofá, né? Às vezes não deram uma cadeira adequada para o trabalhador no trabalho, ele tem que se esticar no tapetinho em casa, né? Fazer um alongamento, Exatamente, né? Também tem isso, com certeza. E além dos tapetes, eles trabalham também com quadros personalizados, né? Onde você escolhe o tamanho, a medida, o tipo de produto. E a Carol Decor, ela também trabalha com um mix de produtos de móveis, né? Tanto para área indoor quanto outdoor. Então, mesa, cadeira, sofá, esse tipo de complemento. A gente vai deixar aqui também o contato da Carol Decor, né? A Carol Cortinas e a Carol Decor são empresas do mesmo grupo. Eles atuam em Santa Catarina e agora estão expandindo São Paulo, trabalham bastante com corporativo, hotéis. Vale a pena conhecer. E agradecer novamente o Antônio Zucchi, que é o nosso principal patrocinador, porque ele que detém o conhecimento da área de segurança do trabalho. E como é que você caiu nessa área de segurança do trabalho, Antônio? Conta pra gente. Vamos lá. Quando eu voltei de Santa Catarina, mais ou menos em 2003 para o Paraná, eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Na verdade não era dele, ele gerenciava a empresa. Certo. E era uma empresa de fertilizantes. Fertilizante, adubo, né? Para quem não conhece. E eles trabalhavam com fertilizante mineral, o orgânico e o organomineral. E quando eu entrei na empresa, Éder, meu Deus, cara. Era muito risco, muito pó, sabe? E logo na sequência eu conheci minha ex-esposa e ela era fonoaudióloga. E ela fazia essas audiometrias, esse exame, digamos assim, do ouvido nos colaboradores. E ela que me falou, referente ao curso. Ela falou, existe uma legislação por trás dos trabalhadores para deixar eles mais saudáveis e que não se acidentem. Então, essas normas regulamentadoras, elas complementam a CLT no capítulo 5, que fala sobre segurança, né, do trabalhador e saúde do trabalhador. E daí eu fui buscar. Foi quando eu conheci o Senai, né, que foi onde eu me formei. E daí que
deslanchou essa questão. Começou a trabalhar com isso. E ao longo do tempo, com certeza, você já trabalhou em algumas empresas, né? A gente conversava nos bastidores que você trabalhava na parte de segurança do trabalho, e hoje em dia você presta trabalho para algumas, né? Como é que você percebe, quais você acha que são as principais dores dos empresários, né, dos empreendedores com relação à segurança do trabalho? Ainda é o... Como é que eu posso falar? O receio do trabalhador ou a barreira que o trabalhador tem com relação à percepção do risco, certo, né? E a utilização dos equipamentos de proteção individual. Porque tem muitos empreendedores que acham que eu dar um equipamento de proteção individual, a responsabilidade agora do trabalhador. Se acontecer um acidente com ele, eu fiz minha parte. Então não adianta você dar lá o protetor auricular, o capacete, a luva, a bota, precisa mais. Precisa mais. Porque assim, primeiro que você tem que comprar o adequado. Correto. Né? Então, por isso que é de suma importância que se tenha uma visita técnica, digamos assim, numa empresa. Pode ser um técnico de segurança, pode ser uma empresa de assessoria, pode ser um engenheiro de segurança. Alguém que entenda sobre os riscos dentro da empresa e consiga indicar adequadamente o equipamento de proteção individual. Esse equipamento de proteção individual ele tem que ser certificado, né, pelo Ministério do Trabalho. Então, ele vai ter um número de certificado de aprovação, a qual ele foi testado por laboratórios que são credenciados também pelo Ministério. Ele vai ter que formalizar a entrega desse equipamento de proteção individual adequado ao risco. Ele vai ter que treinar o colaborador sobre o uso adequado desse equipamento de proteção individual. Ele vai ter que denunciar também, compete à empresa denunciar qualquer irregularidade que se encontre num equipamento de proteção individual ao próprio Ministério do Trabalho. Existe um formulário no Ministério do Trabalho que ele disponibiliza para que as empresas denunciem, né, irregularidades no próprio equipamento de proteção individual, porque isso pode acarretar num lote inteiro ter saído com falha e, digamos, eu posso estar machucando um trabalhador quando não ocorre esse tipo de denúncia. Então, a empresa tem essas obrigações com relação, não é simplesmente entregar qualquer equipamento de proteção individual. Existe a questão de validades, existem as questões de equipamentos de proteção individual sem o certificado de aprovação no mercado, sendo comercializados como equipamento de proteção, e se não tiver, não é um equipamento de proteção individual. Então, quando a gente tenta orientar os empreendedores, muito cuidado, né, com relação a isso. A intenção é que não se tenha risco, né, na profissão. Tente sempre neutralizar ou minimizar níveis que são aceitáveis ao trabalhador. Mas caso não consiga e precise, né, a entrega de um equipamento de proteção individual, respeita essas regrinhas aí que vai ser sucesso. E sobre, eu acho que você apontou bastante a questão do treinamento, né? Porque quando a gente tem um colaborador, a gente precisa treinar ele para executar uma função da melhor forma. Sim. Seria mais ou menos isso, treinar ele e explicar como usar as ferramentas dele do trabalho mais corretamente, como usar o equipamento. Bom, de repente você vai me corrigir, por exemplo, eu tenho um escritório, você pode pensar, mas eu tenho algo que não tem risco, tem um escritório, tem uma loja, qualquer coisa do tipo, tá lá meu colaborador que ele fica sentado, de repente uma recepcionista, e a gente percebe que de repente tem uma cadeira bacana, mas ela fica sentada lá tudo de lado. Muito bem. Primeiro que quando a gente fala de um ambiente de escritório, por exemplo, que a gente pensa, não tem risco, né? A questão ergonômica, como a gente já meio que pautou aqui, ela envolve vários detalhezinhos. Mas a questão de, sim, uma postura adequada perante ao mobiliário, como ela regula a distância da tela, a altura que vai ser a tela, a questão que a gente falou do patrocinador, né? As questões das cortinas, eu identificar um reflexo na minha tela que possa atrapalhar o meu rendimento. Então, o trabalhador ele precisa desse treinamento. Não só desse, né? Nós temos inúmeros treinamentos que podem ser focados a um trabalhador, fazendo com que ele entenda o serviço, entenda os riscos que ele vai ter na atividade e como não se expor a esses riscos.
que foi o que a gente acabou de conversar, que o trabalhador ele não tem muito essa percepção do risco, Claro. né? Então, quando eu mostro para ele o risco e mostro como ele evita esse risco, melhor para os dois. E, Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. E existem empresas ou profissionais, ou como você que é especialista em segurança do trabalho, que vão às empresas e orientam os colaboradores, fazem um manual de uso? Existe isso ou não existe isso? Porque às vezes eu penso que o empreendedor, é claro que ele quer, na maioria das vezes, sempre há as exceções, né? Mas eu tenho certeza que a maioria das vezes você é empreendedor, você quer o melhor para o teu colaborador, porque você sabe que se ele tiver o melhor, ele vai poder gerar um resultado, mas às vezes não tem conhecimento, ou quem treina e não sabe exatamente qual é a melhor postura para colocar o monitor. E eu percebo isso. Com o uso do celular, disso aqui, a gente fica muitas vezes no WhatsApp. Eu percebo no mesmo dia que às vezes eu fico com a cabeça baixa. E aí chega a noite, o que acontece? Tô com dor no pescoço. Talvez se você tiver com o notebook é a mesma coisa, tá? Durante os dias, tá com o notebook aqui, aí não, você tá com ele na tua visão correta, não vai estar com dor no pescoço à noite. Perfeito. A intenção é essa mesmo. Quando a gente fala em normas regulamentadoras, existe a questão dos procedimentos operacionais, né? Perfeito. Que daí eu dou o passo a passo ao trabalhador, por exemplo, saindo do escritório, agora indo para uma máquina, né, que ele vai ter que operar. Então não adianta ele querer inventar moda, porque eu vou ter o procedimento, né, como executar a minha atividade seguindo os passos. Existe a questão de a identificação por parte do empreendedor com essas equipes, como você falou, esses especialistas em segurança que identificam os meus riscos e buscam primeiramente tentar neutralizar ou minimizar a níveis aceitáveis esses riscos através de medidas de engenharia, através de treinamentos, através de ordens de serviço para que esse trabalhador não tente inventar moda operando esse tipo de equipamento. E sim, quando a gente fala de ter especialistas no mercado, sim, a gente tem bastante especialistas que fazem para isso. todas as áreas. E acontece, você comentou de o colaborador ele inventar moda. Acontece da pessoa falar, não, eu quero ficar sentado assim, ou tem uma máquina e o procedimento é tal, você precisa usar de tal forma e querer usar de uma maneira correta. E se ocorre um acidente de trabalho num caso desse, o que ocorre? Assim, primeiro que a empresa ela pode julgar isso como um ato faltoso e trazer penalizações a esse trabalhador, tudo, claro, dentro da legislação, né? Quando a gente tem muito problema com a questão iluminação, né? Perfeito. Existem pessoas que gostam de trabalhar num ambiente mais escuro, existem pessoas que gostam de trabalhar num ambiente claro. As normas regulamentadoras, elas trazem o que não vai prejudicar o trabalhador a médio e longo prazo. Tá? É isso que as pessoas têm que entender. Legal, você gosta de trabalhar num ambiente escuro, mas isso não vai trazer problema para você no futuro, não vai cansar a sua vista, você não vai ter algum problema de visão. Então, quando as normas foram criadas, elas não foram criadas para agradar. Isso, e nem por pessoas que não têm conhecimento, né? Sempre que se discutem normas, seja norma regulamentadora ou normas brasileiras da própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Essas normas são criadas por pessoas que têm uma capacidade enorme para a criação, para desenvolvimento dessas normas. Então, quando é feito esses estudos, dentro desse corpo técnico, digamos assim, vai ter pessoas também da medicina, vão ter engenheiros, vão ter especialistas sobre o assunto, focando sempre a questão do bem-estar do trabalhador, não só imediato, mas a médio e longo prazo. Porque quando se fala de riscos, né, Éder, muitos deles, o resultado não é agora imediato. Né? Quando a gente fala de risco de acidente, sim, eu sinto o acidente no corpo, digamos assim. Né? Mas a nossa grande preocupação também são as doenças. Então, se eu trabalho num ambiente escuro, eu forço muito minha visão durante 5, 10 anos, o que isso acarreta para mim lá na frente? Então, a gente não está pensando só no agora quando a gente fala de normas regulamentadoras. Então, a intenção é mostrar ao trabalhador que os efeitos não podem ser agora, e sim
lá na frente. E você acredita, você como especialista, você acredita que é importante ter uma conversa franca, mostrar os riscos e o que pode, e o que deve ser feito para minimizar os riscos? Porque às vezes as pessoas elas tentam, digamos assim, tampar o sol com a peneira, Sim. sabe? Ah, pô, acho melhor não comentar, até porque daí a pessoa vai ficar preocupada, ou o colaborador, não me fala que isso pode ocorrer, porque eu acho que isso, pô, não é legal, pode ser ruim. Como é que você lida com essa situação? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim, ficou. Assim, ó, o trabalhador tem que entender que, como a gente conversou antes, né, de começar aqui, a questão da documentação, né, ser sempre colocada aos trabalhadores, né, porque não adianta nada chamar uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho para que faça todo um levantamento, né, e eu esconder isso do trabalhador. Não, teu ambiente está saudável e depois tem um adoecimento. Então, sim, eu devo expor ao trabalhador e eu devo ser franco com esse trabalhador, não só dos riscos, mas o que isso pode gerar na saúde dele. E como eu falei, eu devo fiscalizar, né, a questão, no caso de um equipamento de proteção individual, por exemplo, porque, sendo bem sincero, o equipamento de proteção individual ele não é confortável para o trabalhador. Quando a gente fala de usar um capacete, usar um protetor respiratório, usar um sapatão pesado, usar uma luva, uma calça, exato, né? um japonão para entrar numa câmara fria, o trabalhador não gosta muito, é rápido, não vou pôr. Cara, usa, porque assim, se a empresa está te dando as informações, né? Então, como a gente está falando, expõe sempre isso ao trabalhador, porque prejudicar um trabalhador, isso eu tento falar muito, né, nos treinamentos, que existem frases que são muito antigas, mas eu gosto de usar elas para dizer que isso é uma preocupação que vem de antes, como uma pessoa prevenida vale por duas, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, cara, trabalha na prevenção, porque aqui a gente está falando de um corpo, né? Então, se eu não prevenir, como é que eu vou remediar? Num hospital? Numa UTI? Então, expor ao trabalhador, sim, é de suma importância. Exponham os riscos, exponham as avaliações que foram feitas, fale a importância da utilização do equipamento de proteção individual, dele, por exemplo, não estar respirando determinada substância, botando na boca determinada substância, porque isso pode trazer problemas sérios para o trabalhador. Consequências, né? E como é que existem comissões, né? A gente conversava antes sobre, por exemplo, CIPA, quando as empresas são maiores, que cria-se uma comissão para identificar e tentar causar esse bem-estar entre as pessoas. Porque cada vez mais, Antônio, a gente vive uma geração ali, você já deve ter visto isso, tipo o Google, talvez foi uma das primeiras empresas expoentes que trabalhou, um ambiente de trabalho onde as pessoas estão felizes, onde tem uma boa cadeira, um lugar para descansar e tal. Mas não basta só isso, né? Precisa estar isso alinhado com a proteção para que a saúde dela vá mais longe, porque muitas vezes a pessoa ela não pensa na frente, né? Ela pensa só o agora, né? Você falou sobre usar uma roupa numa câmera fria, ela deve pensar, só são 5 minutos, mas 5 minutos durante muitos dias, durante muitos anos, provavelmente vai causar, tem grandes chances, né, de causar algum problema de saúde, né? Sim, e justamente já emendando o que você falou, a questão do entrar e sair rápido é muito pior para o corpo da pessoa do que entrar lá dentro e permanecer um determinado período, falando de uma câmara fria, por exemplo, de -8, vamos colocar em -5 graus. Ele entra e sai, o teu corpo ele não consegue assimilar essa mudança brusca, sabe? De frio, calor, esses curtos espaços de tempo é pior para o organismo. Como você falou da CIPA, vamos lá. A CIPA é uma norma regulamentadora também, né? É a norma regulamentadora 5, para quem quiser procurar aí e dar uma lida. É uma norma um pouco extensa, mas é muito importante. Como é que a gente vê a necessidade de estar montando, né, essa comissão interna de prevenção de acidentes? Então, a CIPA nada mais é do que uma abreviatura, né, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Conforme a gente veio falando, né,
o grau de risco das empresas através da Classificação Nacional de Atividade Econômica, conforme vai subindo o grau de risco, ou seja, conforme mais perigoso, né, digamos assim, é o meu serviço, o meu local de trabalho, diminui-se o número, né, de trabalhadores para que eu monte a minha comissão interna de prevenção de acidentes. Entendi. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que tenha grau de risco 3 e eu tenho ali 50 colaboradores, eu já vou ter que ter montada a minha comissão interna de prevenção de acidentes, que nada mais é do que eu ter trabalhadores que vão ser candidatos, eu vou fazer uma votação, tudo com escrutínio secreto, tudo bonitinho. Eu vou ter prazos, né, para fazer divulgação, né, que agora a empresa vai começar com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e a gente espera a colaboração dos colaboradores para que façam parte dessa comissão. Então, eles se lançam como candidatos, né, dessa comissão. Eu faço essa votação, pego esses colaboradores conforme a norma. Tá? A norma vai me dizer quantos vão fazer parte dessa comissão, justamente através do grau de risco, e quanto mais trabalhadores, maior é a minha comissão. Perfeito. Então eu vou ter esses candidatos que são eleitos, né, e que são botados na comissão pelos colaboradores, e a empresa vai indicar o mesmo número dos indicados dela, que digamos daí vão ser os de confiança, digamos, do empreendedor. Né? Então, essa comissão, o intuito dela justamente é prevenção de acidente, mas ela tem como outras atribuições as inspeções nos locais de trabalho, para ver como é que estão as condições, né, desse local, a fiscalização do próprio uso dos equipamentos de proteção individual. Através da CIPA montada, a CIPA tem a obrigação de montar uma semana interna de prevenção de acidente do trabalho, a popular CIPAT, que é uma semana que a empresa vai ficar completamente focada em cima, né, de atividades, treinamentos, recreações, quiz. Né? Hoje a gente tem muito aí a questão do celular, então existem empresas que já estão fazendo quiz, fizeram aplicativos para que eu possa fazer uma CIPAT mais interativa, já que todo mundo hoje está muito online, exato. Perfeito. Então eu posso fazer avaliações, porque eu tenho que ter um número, né, de colaboradores que participem disso, eu tenho que ter resultados disso, eu tenho que ter listas de presença, então digamos assim, a interação dos meus trabalhadores com a CIPA. Então a CIPA, como foi falado, o intuito dela é esse. Então por que eu tenho representantes dos dois lados, né? Porque eu tenho que ter uma sincronia entre os dois lados para que eu consiga responder aos trabalhadores e ao empreendedor. Né? Então, porque muitas vezes o que os trabalhadores querem, o empreendedor não. Então, quando eu tenho representantes dos dois lados ali... Para tentar chegar no meio termo. Para chegar no meio termo, exatamente. Então, a CIPA tem obrigações de reuniões mensais, então eles vão se reunir, o empreendedor vai dar um espaço para eles fazerem essas reuniões, né, que seja silencioso, que tenha uma mesinha, cadeiras, e eles vão ter que fazer atas, né, tudo bonitinho. Então eles vão fazer o que eles vão descrever no papel, digamos assim, vão pôr no papel o que eles falaram na reunião. Essas pessoas que representam o empregador vão mostrar para o empregador, para o empreendedor, o que a CIPA estava discutindo. Os que representam os empregados, colaboradores, vão mostrar o que a CIPA está fazendo para esses colaboradores, ou tentando, né? Não é sempre que a gente consegue também, né? Claro. E deixa eu te fazer uma pergunta. E como que você acha que... Qual que é a diferença assim, no dia a dia, pela tua vivência, entre as empresas que seguem as normas de trabalho e as que não seguem as normas de trabalho? Vamos supor que não só as que seguem, né? As que seguem e que realmente dão treinamento, ensinam e acompanham, e as que não fazem isso de uma maneira correta. Você percebe diferenças? Muito. Vamos lá. Primeiro, uma rotatividade. Né? Uma empresa que não dá condições legais aos trabalhadores, como, por exemplo, um refeitório, pausas para descanso, banheiro limpo, né, em condições de uso, com todos os itens necessários, digamos assim, para uma boa higiene do colaborador, não dá treinamento. A primeira oportunidade que aparecer esse trabalhador
vai para outra empresa que fornece tudo isso. Então, empresas que, por exemplo, não fazem os exames ou fazem somente um exame clínico de um colaborador, não acompanham a saúde, extrapolam na jornada de trabalho, a cada dia esse trabalhador está num canto, não dão uniforme, não dão os equipamentos de proteção individual. Cara, primeiro, rendimento vai ser baixo, não vai ser o esperado. Segundo, descontentamento dos trabalhadores, afetando diretamente o rendimento. E como eu falei, aí tu vai ter uma rotatividade elevadíssima. E quando a gente fala em rotatividade, você sabe muito bem que até eu pegar um colaborador novo, mostrar como é que é o trabalho, e daí eu mostro um ambiente de trabalho desse, o que um trabalhador vai fazer? Primeiro que ele não vai ter rendimento. E depois que, primeira oportunidade, ele pica a mula. Vai ir para o próximo. Vai ir para o próximo. E essa análise, que é uma coisa que sempre é feito, né? Isso é um custo ou um investimento, né? Como é que você analisa esse ponto de vista? Porque é óbvio que vai precisar de valores para que esteja essa condição, mas esses valores eles podem gerar retorno, não podem? Como é que você analisa esse ponto de vista? Sempre pela produtividade, né? Então, se eu tenho um trabalhador capacitado, se eu tenho um trabalhador orientado, primeiro que minha empresa vai produzir mais. E para um empreendedor o que ele quer é produtividade. Então, quando a gente fala da questão do trabalhador, né, não responder, digamos assim, né, a empresa não dá essas condições, cara, isso não é custo. As empresas têm que tirar isso. Eu acho que muitas empresas já vêm mostrando isso a esses novos empreendedores, né? Se a gente começar a ver grandes construtoras, empresas como tu mesmo citou, a Google, né? O ambiente de trabalho. Pergunta que trabalhador que entra a trabalhar na Google que quer sair, né? E se sai, é provavelmente para empreender e continuar prestando serviço para a Google, né? Porque gosta muito desse tipo de ambiente de trabalho. Então, as empresas têm que tirar essa questão de custo, né, da cabeça e sim trabalhar num investimento, porque o custo ele vai ter, por exemplo, se a gente vai para uma construção civil, como eu falei agora, uma construtora, um acidente de trabalho, aí sim, isso vai se tornar um custo, porque daí nós vamos ter dias sem trabalho, nós vamos ter todo um socorro que eu tenho que fazer a esse trabalhador, então eu vou ter pessoas que também vão parar, eu vou ter um abalo emocional de toda a minha equipe, principalmente a que estava próximo do acidente, causando uma baixa no rendimento. Eu vou ter que capacitar um novo colaborador para aquela atividade daquele que se acidentou. Então, tudo isso desprende também um custo. Agora sim a gente fala de custo, né? Porque tudo isso vai impactar na minha produtividade. Então, um trabalhador acidentado, primeiro, o dano que eu dei a ele, né? Claro. Segundo, a equipe que estava junto, o impacto emocional. Aí, terceiro, toda a CIPA, por exemplo, a CIPA tem uma das obrigações de fazer todo investigar esse acidente, buscando o que causou esse acidente e não o culpado, né? Para quê? Para que eu não tenha mais um tipo de acidente desse. Então, ela vai trazer medidas de correção para esse tipo de situação. Aí eu tenho todo um desprendimento de deslocamento desse acidentado. Eu vou ter o pessoal que teve que fazer essa movimentação desse colaborador até um hospital. Custos, digamos, né, com medicamento, com curativos. E isso sim se torna um custo. Então, quando a gente fala de treinamento e o equipamento de proteção individual correto, um ambiente de trabalho sadio, saudável, isso sim é investimento. Você comentou que você é especialista na NR20. Isso. E que você é homologado, é isso, pelos bombeiros? Eu sou certificado, digamos assim, né? Eu sou credenciado, vamos colocar assim, pelo Corpo de Bombeiros como instrutor de brigada de incêndio. Quando a gente fala de NR20, a gente está falando de inflamáveis e combustíveis. Dentro da NR20, ainda por cima, nós temos classes, né? Que, digamos, separam a NR20 por questão de mais risco, digamos assim. Perfeito. Os inflamáveis já são muito perigosos por si só. Mas quando a gente fala dentro da NR20, nós temos 3 classes.
onde, digamos, a classe 1 eu vou estar falando dos postos aí revendedores de combustíveis. E se eu for lá para a classe 3, eu vou estar dentro de uma usina de fabricação de etanol, de uma unidade petroquímica, de uma usina, né, de uma refinaria de petróleo, digamos assim. Então, quando a gente fala da NR20, eu conheço muito a realidade dos postos revendedores de combustível, né? Mas quando a gente fala de instrutor de brigada de incêndio, aí eu posso estar ensinando a qualquer dessas 3 classes, né? Não existe como é um brigadista aqui, como é um brigadista lá. Os equipamentos, digamos assim, são os mesmos para combater um incêndio, que é o que a gente não quer. Eu foco muito, na prevenção. Na prevenção, sempre. Porque ainda mais quando nunca é fácil. Né? Ainda mais se falando de inflamáveis, né? Que são coisas que pegam fogo com extrema facilidade. Né? Então, quando a gente fala para os colaboradores, a questão de evitar, aí quando a gente fala dentro de um posto revendedor de combustível, um grande problema que se tem é a consciência dos próprios clientes que entram para dentro de um posto, né? Eles que não respeitam muito, né, o que um frentista solicita, como o simples desligar o motor de um veículo, por exemplo, ou não fumar nesse tipo de ambiente, né? E agora, que nem a gente falou, né, a questão da tecnologia do celular. Hoje todo mundo tem um celular no bolso e daí querem ficar mexendo no celular durante o abastecimento, né? Não que eu não possa mexer no celular dentro de um posto, mas não ali nas proximidades da bomba, digamos, de abastecimento. Mexer no celular próximo do abastecimento pode gerar um... É uma fonte de ignição. Nós temos as radiações, né, que são emitidas pelo celular. Claro que hoje, com a tecnologia, isso vem diminuindo, né, bastante, mas não se tornou nulo ainda, né? Porque quando a gente fala de fogo, por exemplo, já que a gente está falando de inflamáveis, eu preciso de 3 elementos básicos, né, que é um combustível, o oxigênio e a fonte de ignição. Claro, eu preciso ter a reação em cadeia, ou seja, eu tenho que ter esses 3 elementos nas proporções corretas, né, porque não adianta eu ter pouco oxigênio, muito combustível e uma fonte de ignição pequena que eu não vou ter o fogo. Então eu preciso ter tudo bem bonitinho, né? Mas quando a gente fala de substâncias que são altamente inflamáveis, a questão da fonte de ignição, basta uma simples faísquinha que eu tenho a chama. Então, quando a gente fala dos celulares, é porque todo mundo tem celular no bolso, mas na verdade tudo que seja de equipamento eletrônico não é muito recomendado estar se mexendo ali durante o abastecimento. Isso é que a gente percebe, né, que nos postos normalmente tem, né, o celular lá e o... Proibido. Exatamente. Isso. E que às vezes é interessante, né? A gente não dá a devida importância, né? Porque às vezes fica pensando, como é que um celular vai causar um problema? Mas causa. Por isso que tem o especialista que entende da área, né? E provavelmente essa placa não tá lá por nada, né? Jamais eles vão colocar alguma placa, alguma orientação que seja fruto da imaginação, né? Claro. Eu tenho que ter um embasamento técnico, provas, digamos assim, né? Para estar colocando aquilo ali dentro, né? Então, não é nada fruto da imaginação de alguém que estava sem fazer nada em casa e falou: o que eu vou fazer? Vou complicar a vida de quem vai abastecer. Não é bem por aí, né? Claro. E para a gente finalizar, Antônio, você como especialista, que dicas que você daria da importância da segurança do trabalho para fazer com que gere lucro e produtividade para você que é empreendedor e está nos acompanhando? Procure um especialista, ele vai te orientar bem sobre isso. Busque as informações, né? Hoje a gente tem diversos programas, né, para quem está querendo começar a empreender. O programa de gerenciamento de risco, o programa de controle médico, a gente já veio falando disso, né? Dentro do programa de controle médico tem os exames, né? Por mais que seja um simples exame clínico, as empresas têm que fazer. Tem o laudo técnico. Então, o embasamento em documentação para esses empreendedores, existe um ditado muito antigo que diz que se não está no papel, né, não tem valor jurídico, digamos assim, né? Então, eu tenho que ser muito bem documentado, né?
não pensando só no empreendedor, mas o passar esses documentos também aos meus colaboradores para que eu não venha a ter problemas futuros. Então, não é custo, mais uma vez, isso se torna um investimento, né? Digamos, eu procurar uma empresa, eu procurar um especialista sobre o meu ramo de atividade a qual eu vou estar querendo empreender, para que eu entenda melhor sobre os riscos que eu tenho na atividade e o que isso pode gerar a um colaborador meu, para que daí eu consiga encostar a cabeça no travesseiro à noite e dormir e ficar tranquilo. Porque isso é uma coisa que não é para o curto prazo, né? Para o longo prazo, né? Com certeza a gente, quem inicia e quem já tem um negócio, quer que ele dure para sempre, né? E quando a gente quer que dure para sempre, a gente tem que pensar no futuro, no longo prazo. Então, na verdade, é um investimento que a gente vai fazer como prevenção e proteção, né? Sempre. Para o empreendedor se prever de não ter eventos que fogem do controle dele. Perfeito. E proteger o colaborador, que é a pessoa mais importante da empresa, da corporação, para que ele esteja num ambiente de trabalho bacana e possa gerar melhores frutos. Com certeza. Aí crescer, ajudar a empresa a crescer, ele pessoalmente crescer também, esse colaborador, né? Então, quando a gente fala desses treinamentos, é claro que eu vou estar falando dos treinamentos de segurança do trabalho, mas nós temos inúmeros treinamentos que podem agregar muito, né, ao colaborador, desenvolver ele como pessoa e, claro, desenvolver a empresa como uma empresa saudável, claro. e que tenha sucesso. E você falou uma coisa que é interessante, treinamentos. Existem treinamentos para a segurança do trabalho? Você falou que existe o profissional de segurança do trabalho, que ele vai lá, se eu entendi bem, ele analisa a situação e dá um parecer, né, do que precisa ser feito. Beleza, feito parecer, um empreendedor está começando, não, eu quero executar isso. Existe treinamentos? Você faz esse tipo de treinamento? Como é que funciona? Sim, assim, ó, alguns treinamentos, claro, não são todos, né, como você mesmo especificou, a questão dos inflamáveis aí, né? Então, eu dou esses treinamentos dentro da NR20, mais uma vez, dentro da classe 1, né? Que são para os postos aí, principalmente, ou quem vai mexer com líquidos inflamáveis. Então, sim, a gente dá treinamento. Existem inúmeras empresas que dão esse tipo de treinamento. Santa Catarina tem muitos centros de treinamentos aí reconhecidíssimos no Brasil inteiro. Chapecó, Mafra, a própria Florianópolis aqui tem centros de treinamentos muito legais aí. Existem diversas empresas, né, conforme os ramos, né, de atividades, seja a construção civil, seja a conservação e limpeza urbana, seja a área de frigoríficos, mineração, quem mexe com explosivo. Então, existem os treinamentos específicos, né, para cada empreendedor aí, sim. Tem muitos centros de treinamento e tem muitos profissionais bem capacitados para isso. Show! A conversa está excelente. Eu espero que você tenha pego a questão da importância, né? Esse é o tipo do conhecimento que talvez valha a pena rever. Porque com certeza, se você tem uma equipe, se a tua equipe está feliz, se sente segura, tem um bom ambiente de trabalho, a probabilidade de ela gerar um resultado melhor é muito maior. E normalmente esse investimento que você vai fazer para gerar isso, ele vai ser menor do que o retorno que isso pode gerar, né? Então é como tudo na vida, né? Não há almoço grátis e não há retorno, né, sem investimento. E na segurança do trabalho não é diferente. Não é diferente. A questão da segurança é de suma importância. Pensem que a gente não está falando de material, a gente está falando de vidas, né? Que não tem como recuperar, não né? tem Depois como que recuperar. já foi. Exatamente. Então, o colaborador ele tem que ter a consciência dos riscos que ele vai ter na atividade dele e como ele se protege desses riscos. E conforme tu mesmo falou, as empresas que buscam esse tipo de investimento, com certeza, elas vão ter um retorno muito melhor, né? Vão ter um desenvolvimento muito melhor, não só deles, como dos próprios colaboradores. Eu tendo uma equipe qualificada, até a própria apresentação da minha empresa é muito melhor. Bom,
Quero te agradecer pela presença aqui. Espero que você tenha pego bastante conhecimento. A gente vai deixar aqui novamente o contato do Antônio, né? Vai ter o contato dos nossos patrocinadores também, da Carol Cortinas, da Carol Decor. Se você chegou até o final, curte aí o nosso vídeo, nos ajude a fazer o canal crescer para que a gente possa ter mais conhecimento de qualidade. Manda lá para o seu amigo, para o conhecido, para que se sabe, para a pessoa que está precisando ouvir sobre isso. E também você que é colaborador, que trabalha, ajude a sua empresa, né? Porque não é só criticando que a gente ajuda, né? A gente consegue empreender sendo colaborador. A maioria dos empreendedores, e muitos deles já foram colaboradores, são colaboradores, porque eu sou economista, uma das minhas formações, e esse é o processo, né? As pessoas vão crescendo, vão performando, vão melhorando, vão criando novos negócios, que faz com que a economia gere mais, o dinheiro gere mais e que fica melhor para todos, né? Com certeza. Primeiro, quem tem a agradecer sou eu por estar divulgando aí a questão de segurança do trabalho, o nosso trabalho, claro, né? Que não é nada simples, né? As pessoas pensam muito no técnico de segurança do trabalho como o chato, o crica da empresa, né? Gente, a gente tá ali para ajudar vocês a voltar inteiro para casa, a voltar inteiro para a família de vocês. Eu sei que é ruim usar um equipamento de proteção individual. Se fosse confortável, a gente usava aí na rua. A galera sentiu muito aí, de novo na pandemia, o que é usar uma máscara. Então, imagine você agora que tem uma empresa que gere esse desconforto, né, respiratório ao trabalhador. Busque também um equipamento de proteção individual mais adequado para ele. Então, quem tem a agradecer sou eu, Éder, a oportunidade de estar mostrando o que são as normas regulamentadoras aí para vocês que são futuros empreendedores aí. Se não conseguirem interpretar as normas aí no site do governo aí, busquem empresas especializadas aí na questão de segurança e medicina do trabalho, que a gente está sempre pronto para atender vocês. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço.